essa aula é só para a gente fazer, né, uma revisão geral do que já foi trabalhado no começo do ano. Então a gente vai trabalhar algumas ideias específicas, né, sobre a formação do território brasileiro. Se liga aí, beleza? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso, mas vocês lembram que isso aqui também é conteúdo que está lá no Enem, está no SSA. Então, né, no SSA 2, né, que isso aqui é muito da questão brasileira. Vou falar um pouquinho no final, se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre o Nordeste, né, para a gente perceber que tudo isso é trabalhado dentro da questão específica do SSA também, ok? Fiquem atentos a essas questões. Massa? Vamos lá começar? Vamos lá, né? A gente precisa relembrar algumas coisinhas sobre essa formação do território brasileiro. Pessoal, a gente vai primeiramente entender qual é o objetivo dessa aula, né? O que é o objetivo desse conteúdo que está sendo trabalhado. Bem simples, a gente vai entender como é que o Brasil foi formado dessa, né, tem todo esse território delimitado aqui nessa formação, né, específica histórica. E a gente vai dar uma relembrada de como tudo isso começou, qual foram as categorias, o que é que vai acontecendo com o passar do tempo, né? O que é que vai trazendo essas ideias. E dentro dessas ideias a gente vai lembrar um pouquinho da história do Brasil, lógico, né? A gente não pode esquecer da história do Brasil porque o território brasileiro ele tem sua formação histórica que está linkado, está dentro da categoria aí específica da história do Brasil. Beleza? Vamos começar? Bom, primeira coisa a gente vai lembrar, né, que tudo começa, né, com a chegada dos portugueses aqui. Aí você vai dizer, mas professor, oxi, como assim? E antes não tinha os índios aqui? Lógico que tinha os índios, eu não esqueci deles não. Mas tem uma coisa importante. Quando os índios estavam aqui no Brasil, no território brasileiro, a gente não tinha especificamente uma delimitação territorial. Os índios eles eram meio que nômades, né? Eles saíam procurando regiões que se adaptassem melhor e eles ficavam aqui, não só aqui na América do Sul, mas na América Central, eles saíam aí, ó, buscando conquistar novos territórios e não tinha uma delimitação oficial sobre essa questão territorial, certo? Então é uma coisa importante para vocês perceberem. Então, o Brasil, oficialmente com seu território, como a gente conhece, começa com a chegada dos portugueses. Por que começa com a chegada dos portugueses? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a fazer o processo de exploração da terra, mas baseado numa coisa que vocês devem lembrar, né, pessoal? O famoso, né? Bora aqui para a gente ver, só para a gente lembrar, o famoso Tratado de Tordesilhas, né? Ó, o que é que aconteceu? Quando os portugueses chegaram aqui, eu tinha exatamente uma categoria já de divisão do território brasileiro. Vocês podem observar aí na imagem, né? Ó, tinha um pedacinho que era português, aqui é amarelinho, e a parte que era verdinha, que era da Espanha. Lembrando que esse Tratado de Tordesilhas ele foi antes da chegada dos portugueses aqui, ó, em 1900, em 1494. Fiquem atentos aí com essas questões, porque quando a gente fala que teve essa divisão antes da chegada dos portugueses, significa o quê, pessoal? Que os portugueses já sabiam que existia terra aqui, né, além do Oceano Atlântico. Então eles já estavam ligados disso aí. É tanto que eles não aceitaram o primeiro tratado, né, e só aceitaram o Tratado de Tordesilhas porque ele ficava a 360 léguas da ilha de Cabo Verde e pegava já parte do território das Américas. E por isso, quando eles chegaram aqui, eles já sabiam que tinha essas terras, né? Por isso que não foi descobrimento, foi só mais processo de visualização das terras, né, como a gente pode dizer aí nessas questões. Beleza, galerinha? Isso aqui é de extrema importância. Aí, voltando nesse processo, o que é que vai acontecer? O Tratado de Tordesilhas, ele vai ser caracterizado como o quê? O que é que eles querem aqui entender para vocês perceberem isso nesse processo? O Tratado de Tordesilhas foi um tratado que foi firmado lá no período das grandes navegações, porque quem iniciou todo o processo, né, vocês devem lembrar, foi a Espanha. Né? A União Ibérica tem todo esse processo de formação e a Espanha ela vai chegar, vai começar a fazer, né, lá com Cristóvão Colombo sua primeira navegação, vai chegar ali na América Central, pensando que estava chegando nas Índias, mas estava chegando na América Central,
E os portugueses vão criar uma nova rota, né? Uma nova rota de descobrimento aí nesse processo para fazer exatamente a chegada até as Índias. Por que eles faziam isso? Lembrando que a gente estava vivendo aqui período das grandes navegações, é o que a gente chama do capitalismo comercial. E eles viviam exatamente de quê? Eles viviam exatamente do que a gente chama do acúmulo, né, de especiarias para fazer lucro e vender dentro da própria Europa. E daí a gente tem dois tipos de formação desse capitalismo. Especificamente o mercantilismo, que era essa busca das especiarias, fiquem ligados, né? E tinha também o metalismo, que ele exatamente era o acúmulo de metais preciosos. Por que a gente faz essa distinção de capitalismo? Bem simples. Por quê? Portugal ele estava mais preocupado com o mercantilismo, fica a dica, enquanto a Espanha estava mais preocupado com o metalismo. Ele estava lá tirando várias toneladas, né? Os espanhóis estavam tirando várias toneladas de ouro lá da América Central. Lembrando que eles tiveram contatos com os astecas e maias, né? E eles tiveram esse contato direto com o ouro lá. Já aqui no Brasil, os portugueses, quando chegaram aqui, encontraram um bando de índio correndo para um lado para o outro e tal. Não tinha proporção de saber onde é que se encontrava metais preciosos e nada. Aí o que é que eles adivinharam? Poxa, essa terra aqui praticamente não vai ter, né, não vai me dar lucro nenhum. Lembrando que nesse começo do processo da exploração, dois detalhes vão acontecer. Primeiro, os portugueses chegam aqui, visualizam a terra, vê que não tinha nada específico aparente para fazer a exploração. O que é que eles fizeram? Continuaram o seu caminho até as Índias. Chegando nas Índias, né, eles vão, né, trazer várias especiarias, vender lá na Europa e lucrar bastante com esse processo aí, né, de exploração. E aqui o Brasil ele fica mais como um lugar das pessoas passarem, né? É uma rota de passagem para seguir diretamente para as Índias e assim por diante. Beleza, mas o que é que ele faz nesse processo? Portugal não tem uma grande preocupação com o Brasil nessa primeira etapa. O que é que vai acontecer? Entre 1500 e 1530, Portugal não estava preocupado com o processo de colonização do Brasil, porque aqui no Brasil não tinha praticamente nada para ser explorado, a não ser do famoso pau-brasil. E eles começam explorando aqui, ó, no litoral brasileiro, a questão do pau-brasil, principalmente na região do Nordeste. É aí que começa a destruição da nossa famosa Mata Atlântica, né, galera? Fiquem ligados aí. Então a gente tem essa categoria, né, para a gente ter esse processo de exploração. Até aí, de boa, tranquilo, sem muitas mais choromelas, né? E eles acontecem. Só que quando é a partir de 1530, né, os portugueses começam a não ter mais tanto lucro com essa história de buscar as especiarias lá na Índia, né? E eles vão exatamente o quê? Poxa, a gente não está tendo tanto lucro, a viagem é muito longa, né? Muita gente morre e assim por diante e tal. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver se nessa terra aí a gente tem alguma coisa que possa, né, nos oferecer de lucro. E daí vem a história de fazer o processo de colonização brasileira. Fiquem atentos. Então, ó, depois de 1530 é que começa a história de colonizar o Brasil. E esse processo de colonização começa com uma nova divisão territorial, ó, que é exatamente as capitanias hereditárias. Estão vendo aqui, né, pessoal? Já falei isso aqui para vocês, né? A divisão regional começa com essas capitanias hereditárias, ó. Eu tenho aqui, né, as famosas 13 capitanias, que todo mundo fala e tal, mas só duas deram certo, né? Só aqui vai dar certo é o quê? Hein, galera? Pernambuco, lembram aqui? E a famosa São Vicente, que vai dar origem depois a São Paulo, regiões próximas ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante, certo? Então, ó, desse processo de colonização que se inicia aqui, eu tenho, né, a formação de Pernambuco e São Vicente, das capitanias hereditárias, que vão dar certo. E por que elas vão dar certo, galera? Aí você já sabe a dica de cara. Essas capitanias só vão dar certo por conta da questão da economia que eles já utilizavam na época, né? Vocês vão lembrar. São Vicente, o donatário foi, né, o famoso, né, da formação específica, que foi o donatário. Ele tinha uma característica bem importante.
ele já tinha vindo aqui para o Brasil, né? Ele já tinha tido esse contato com o território brasileiro e ele já começou lá em São Vicente, né, a fazer um processo de exploração já de plantação de cana-de-açúcar. Então fica a dica, né? O próprio donatário ele já tinha essa noção da formação, né, de produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Enquanto em Pernambuco, também o seu donatário, né, que chegou aqui, o famoso Duarte Coelho, quando ele chegou aqui em Pernambuco, ele observou também que tinha umas características que na própria região litorânea dava para fazer o que? A plantação também de cana-de-açúcar. Então, se perguntar para vocês, olha, se perguntar para vocês por que será que Pernambuco e São Vicente deram certo nesse processo das capitanias hereditárias, simplesmente foi por conta da economia, né, do ciclo do açúcar que estava surgindo na época. Lembre que era um sistema de plantation, né, com monocultura, clássico, exportação, beleza? E também a questão do trabalho escravo e latifúndio. Quando a gente trabalha essas quatro ideias, lembra do sistema do plantation, eu lembro também especificamente sobre a história, né? Sobre a história que estava acontecendo que eu falei lá inicialmente. O capitalismo comercial, no caso aqui dos portugueses, era o capitalismo mercantilista. E o sistema de plantation ele tem essa característica específica para a gente falar sobre as capitanias, né, hereditárias de Pernambuco e São Vicente. Até aí tá de boa, tranquilo, né? Então a gente começa a costurar, digamos assim, né, a mapear, regionalizar o Brasil nessa época aqui das capitanias hereditárias, ok? Lembrando que eu já falei para vocês, né, logo após a história das capitanias hereditárias vem a história do governo geral, né, que é um governo que vai acabar com esse sistema das capitanias hereditárias, que é uma coisa também que vai pendurar por pouco tempo, né, porque exatamente Pernambuco e São Vicente não concordaram muito com essa história de produção, né, específica de um governo geral, porque o próprio donatário ele dizia, não, quem é dono da terra sou eu não quero que uma pessoa vá me comandar, vá me governar nesse processo aí. Então começa toda essa história aqui de divisão do Brasil, né, tem uma tentativa de governar de uma forma meio que geral, mas, né, por pouco tempo aí o processo, ok pessoal? Aí a gente tem essa característica. Aqui é um mapa da época, né? Isso é interessante para vocês perceberem, né? Mais ou menos como era a divisão do Tratado de Tordesilhas, né? Ele tem mais ou menos aqui essa divisão e era mais ou menos como eles viam na época, né? Lembrando que a gente não tinha grandes instrumentos cartográficos para saber a identificação específica da produção do próprio Tratado de Tordesilhas, do próprio território que era o Brasil, ok? Bom, aí começa a história da expansão, né, do território, ok pessoal? Por quê? Com a história do passar do tempo, né, dessa história das capitanias hereditárias, vai acontecer duas coisas importantes no Brasil. Primeiro, guarde bem essas dicas aí. Primeiro, eu tenho a história, né, já nesse processo de colonização brasileira, né, já tinha se passado alguns anos aí desse processo de colonização, começa a surgir o que a gente chama do povo brasileiro. Né? Quem é o povo brasileiro? É índio? É branco? É negro? Quem é o povo brasileiro? Vocês devem lembrar que o povo brasileiro ele nasce da mistura entre essas três matrizes aí. Né? E essas três matrizes que eu falei para vocês aqui, essas três matrizes, né, matrizes fazem com que a gente tenha essa característica específica de formação, né, de um povo brasileiro. Isso é muito importante para vocês perceberem isso. Então o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer nesse processo? Bem simples. Com essa história aí, né, da formação do povo brasileiro, vai surgir esse povinho aqui que eu coloquei aqui para vocês, que são os bandeirantes. Né? Os bandeirantes são considerados os primeiros brasileiros, entre aspas, porque eram povos, né, foram pessoas que nasceram aqui já da mistura entre índios, brancos e negros. Ok, galera? Então, ó, tem esse específico aí para vocês entenderem essa história dos bandeirantes.
Então, os bandeirantes nascem como esse, né, surgimento, né, do povo brasileiro. E automaticamente, quando eles surgiram ali na região de São Paulo, o que é que vai acontecer? Eles vão exatamente receber algumas missões de explorar o território brasileiro. E nesse processo de explorar o território brasileiro, lógico que eles iam atravessar o Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas estava lá na região de São Paulo, bem pertinho, né? Estava bem pertinho das regiões específicas, né? Já de um pedacinho muito pequeno que era dado pelo Tratado de Tordesilhas. Se vocês pegarem lá no mapa, vocês vão observar que é bem pequenininho, né? Comparado ao Nordeste, né? Que é bem maior e tinha uma grande maior exploração. Aí o que é que vai acontecer? Dentro dessa história dos bandeirantes, né? Eles vão começar a buscar novos territórios, a fazer a interiorização do Brasil. Ok, galera? Guarde bem esse nome, interiorização do Brasil. Né? E dentro desse processo eles vão descobrir, por exemplo, a região de Minas Gerais, que vai dar origem ao ciclo do ouro. Aí a gente já vai falar um pouquinho mais entre o século XVII, século XVIII, né? Tudo isso vai acontecer mais ou menos aí nesse período. Uma outra coisa importante, eu já falei aí sobre os bandeirantes na região de São Paulo, mas lá no Nordeste também estava acontecendo algumas coisas importantes, em Pernambuco, que era a criação de gado. Né? E aí começa esse processo da criação de gado que não era focada só, né? Não poderia ser focada próxima ao litoral. Por quê? No litoral a gente já tinha a plantação de cana-de-açúcar. Se eu botasse o gado próximo à cana-de-açúcar, o que é que ia acontecer? O gado ia comer a cana-de-açúcar. Né? Isso aí é de extrema importância para vocês entenderem isso também. Certo, galera? Aí, o que é que eles fizeram? Poxa, se eu não dá para criar o gado próximo à cana-de-açúcar, eu vou, né, interiorizar esse gado. E eles seguiram a margem do rio, né, São Francisco. Né, interessante, foi nesse processo aí que eles começaram a descobrir, né, o caminho que o rio São Francisco fazia. E daí vão chegar em regiões bem, né, bem adentro do que era exatamente esse Nordeste. Vão descobrir, por exemplo, regiões aqui em Pernambuco como Petrolina, né, vão passar, né, vão para mais para dentro ainda do Nordeste, e vocês vão perceber que tem essa característica de interiorização do Brasil também. Então, esses dois instrumentos, o bandeirandismo, né, e a questão da interiorização por conta da questão do gado, isso vai fazer com que, né, o Brasil comece a ganhar também uma nova configuração, que é passar do Tratado de Tordesilhas. Eles vão além do Tratado de Tordesilhas. Então, quando você chega mais ou menos em meado aí já, né, entre o século XVIII, você entra nessa história do ciclo do, né, específico do ciclo do ouro, e você já tem uma interiorização específica, você já tem a quebra da história do Tratado de Tordesilhas. Né? E mais ou menos começam as negociações entre Portugal e Espanha sobre a quebra do Tratado de Tordesilhas, mais ou menos ali em meados de 1750. Né? Eles começam a fazer o quê? Eles começam a fazer trocas de regiões. Vocês vão lembrar também que um povo que veio lá, né, da União Ibérica para aqui para o Brasil e que tiveram grande importância nesse processo de colonização foi principalmente também, né, os jesuítas. Né? E os jesuítas eles têm uma grande contribuição sobre esse processo de colonização brasileira por conta da questão principalmente de catequizar os índios. Isso é uma ideia boa. Mas também eles conquistaram novos territórios, como por exemplo a região sul do Brasil. Né? A região sul do Brasil ela foi construída especificamente também por conta que os jesuítas começaram a fazer esse processo de catequização dos índios também ali naquela região sul do Brasil. Isso é uma coisa importante para vocês relembrarem também. E daí começa a troca entre Portugal e Espanha de vários territórios e o Brasil vai começar a se configurar. Ok? Né? Aí eu tenho aqui um pouquinho da expansão dos bandeirantes, ó. Os bandeirantes, ó, veja que eles saíram aqui especificamente, ó, vão conquistar aqui, ó, vários territórios, várias extensões de regiões específicas, e nesse processo eles vão começar a configurar um território brasileiro bem diferenciado do que foi só do Tratado de Tordesilhas.
ok? Isso é importante para vocês perceberem que tem essa nova configuração, essa nova formação aí do território. Os bandeirantes têm essa característica, ok? Como eu falei para vocês, os jesuítas têm um grande processo, né, têm um grande legado nessa formação da colonização brasileira. Por quê? Eles trazem essa característica da catequização dos índios. Eles pegavam os índios, inclusive dizem, né, que o processo de aculturação, lembra lá o que é aculturação, né, galera? Acabar com um certo tipo de cultura e tal. A aculturação dos índios começa nessa categoria aqui. Isso é de extrema importância para vocês perceberem também, né? Os jesuítas, ele mesmo nesse processo de catequizar, tornar o índio cristão, né? Eles vão trazer essa ideia, né, específica de construção de uma aculturação indígena em várias regiões do nosso país, ok? E daí eles vão se concentrar, ó, olha aqui onde ficavam as reduções, né, jesuítas da época, ficavam bem nessa região sul que a gente conhece hoje, que isso aqui não era território do Tratado de Tordesilhas, né? Isso aqui era território espanhol, mas os jesuítas estavam ali, ó, pegando esse território também para esse processo. Lembrando que os jesuítas eles vieram meio que também expulsos, né, da União Ibérica, né? Teve alguns problemas entre a coroa e a questão da Igreja Católica, e os jesuítas vieram para cá meio que fugitivos, né? E dentro aqui do Brasil também eles tiveram problemas também com a relação do processo da própria coroa portuguesa, que dominava o Brasil até esse período, e fizeram exatamente, né, esses processos de buscar novos territórios para concentrar o seu povo que estava chegando aqui e catequizar os índios, ok? E vai fazer exatamente essas formações, né? As que a gente chama das missões jesuíticas, né? As missões aí por dentro de todo o Brasil, vai também transformando esse território, ok? Vamos lá. Aí, como eu falei para vocês, né, todo o processo de formação nessa contribuição dos jesuítas, eu lembro também aqui, né, da exploração do Brasil no ciclo do ouro, importantíssimo aí nessa questão específica, né, da formação da região, por exemplo, de Minas Gerais, né? Minas Gerais não tem esse nome à toa, né, por conta especificamente dessa questão, dessa contribuição, né, que eles tiveram na exploração dessa região. Galera, lugares como Chapada da parte de Diamantina, né, tem a parte também de Ouro Preto, né, são regiões específicas que era exatamente onde você encontrava essa grande quantidade de metais preciosos. Só que tem uma característica interessante nesse processo, que é o seguinte: quando o ciclo do ouro começa aqui no Brasil, nessa base econômica muda um pouquinho, começa a vir o que a gente chama de forasteiros aqui para o Brasil, que era o quê? Eram pessoas que iam tentar exatamente, né, identificar regiões e lugares para exatamente começar a pegar esse ouro, né, e exatamente fazer esse processo de enriquecer a base da exploração do ouro brasileiro. Um detalhe importante sobre isso, né, que vocês devem bastante lembrar, é que o ouro brasileiro que foi retirado pelos portugueses, forasteiros ou quem foi nesse processo, com a história do pagamento de impostos, e esse dinheiro ia muito para a questão da coroa, né, portuguesa, né, a história do quinto e tal. Só que tem um detalhe importante aí. Quem ficou com esse ouro não foi nem os portugueses, viu, pessoal? Quem ficou com esse ouro foi principalmente os ingleses. E por que foi os ingleses? Fácil você entender isso, né? Lembre-se que, mesmo a gente tendo um processo de exploração do ouro no Brasil, né, a exploração de metais preciosos e tal, mas o ciclo do açúcar ele continuava, ó, a vento e popa, né? Ele continuava lá nessa produção específica. E daí, galera, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa super importante, que é o seguinte: a história do comércio dos escravos que serviam lá para a cana-de-açúcar, exatamente, né, tinha uma característica que quem fazia esse comércio era principalmente os ingleses, né? Os ingleses tinham esse processo do tráfico negreiro, certo? Pois a gente vai ter uma aulinha específica sobre a história da formação do povo brasileiro e a gente vai relembrar um pouquinho também sobre essas características que os ingleses faziam esse tráfico negreiro. Beleza, galera? Então começa todo o processo
específico aí, né? A troca do que os portugueses retiravam aqui, né, de ouro aqui do Brasil, também ia muito esse ouro, né, esse pagamento para os ingleses que faziam o tráfico negreiro, ok? Então a gente tinha uma troca aí financeira, econômica nesse período. Muito importante vocês saberem, ok? Aqui eu tenho um pouquinho da exploração econômica ainda do século XVI, né? Como eu já falei para vocês, pau-brasil, cana-de-açúcar, né? Era uma ocupação mais litorânea, certo? Aqui eu tenho um pouquinho do século XVII, que eu já falei um pouquinho aqui sobre a exploração do ouro. Agora, tem algumas categorias importantes que eu já falei aqui para vocês, né, pessoal? No século XVII, entre a passagem do século XVII e o século XVIII, vai acontecer a questão da criação de gado, né? A gente tem aqui a pecuária, certo, galerinha? Importante. E eu também tenho a descoberta do que a gente chama das especiarias da Amazônia, ou que a gente chama de drogas do sertão, né? As pessoas vão começar a expandir aqui, ó, a buscar as especiarias que a gente encontrava também na Amazônia, como o famoso guaraná, o cravo, né, a canela, várias coisas você poderia explorar também aqui, ó, da Amazônia. Observe que cada vez mais o Brasil vai ganhando uma configuração mais parecida com o que a gente conhece hoje. Tudo isso por conta de quê? Por conta dessa expulsão dos bandeirantes e essa expansão também da criação de gado, junto com a questão da exploração das drogas do sertão, né? Tudo isso vai caracterizar aí nesse período do século XVII e até o século XVIII todo esse processo de expansão do território brasileiro, ok? Fechado? Vamos lá. Quando eu chego aqui, ó, no século XVIII, a expansão do ouro, que eu falei aqui para vocês também, ó, entre o século XVII e o século XVIII, vai aumentando toda essa categoria e cada vez mais se expandindo. Um detalhe, né, pessoal? Vocês perceberam que o Acre aqui não aparece, né, ainda nesse processo de formação, porque ele vai ser o último pedacinho do Brasil a ser conquistado, ou comprado, né, foi comprado, certo? Aí, quando é que eu falei para vocês, o Tratado de Madrid é o que representa oficialmente o fim do acordo, né, do Tratado de Tordesilhas. Em 1750, fecha aí a história do Tratado de Tordesilhas, acaba com essa história do Tratado de Tordesilhas e começa a troca, como eu falei para vocês, de território entre Portugal e Espanha. Ok? Vamos lá. Continuando aqui, chegamos no século XIX, o Brasil já está configurado muito parecido, né, do que ele é hoje, no século XIX. Então, ó, 400 anos aí, né, só de construção do Brasil, construção, né, que só vai ser formalizada praticamente já no século XX, certo? Isso aqui é para vocês entenderem direitinho. O que é que vai acontecer de importante para ter uma expansão maior desse território no século XIX? Duas coisinhas são importantes. O café, a produção do café, que era mais litorânea, né? Mas também tem alguns lugares aqui já no centro-oeste brasileiro. Vocês vão lembrar que a expansão do café também em vários lugares. Vamos ter a história do ciclo da borracha. Lembrando que no século XIX já tinha acontecido a primeira e segunda revolução industrial. E lá nos Estados Unidos já estava a história da produção dos automóveis, né? O modelo fordista, e ele precisava da borracha para quê? Para a produção de alguns utensílios do carro, como por exemplo o pneu. E daí tem essa característica específica de formação, né, nesse período. Isso aqui é de extrema importância também você ter essa noção específica. E dentro desse ciclo da borracha, né, pessoal, vocês vão observar que a borracha era feita exatamente o quê? Com a plantação das seringueiras, né, e a gente tinha a retirada do látex, né, dessas seringueiras para a produção da borracha. E essa plantação de seringueiras ela foi se expandindo, e vocês vão observar que vão chegar até o território que é hoje o Acre, né? Ele vai ter essa expansão até o território aqui do Acre. Isso aqui é de extrema importância para vocês entenderem também que o território brasileiro, né, ele vai se configurando, principalmente a exploração da Amazônia, por conta desse ciclo da borracha também, né? É aqui que vai também continuar o processo de dizimação dos índios, né? E todo esse processo que a gente lembra. Vocês devem lembrar, né?
4 milhões de índios, a gente tinha aqui na chegada dos portugueses. Quando é no século XIX, a gente chega a um patamar só de 250 mil. Então a gente tem uma queda bastante elevada aí, né, nessa questão da cultura indígena e do povo indígena aqui no Brasil, certo? Então, ó, tem o ciclo da borracha. Tudo isso aqui é de extrema importância. Vocês vão lembrar que o norte brasileiro nesse período vai ser bem, né, desenvolvido, principalmente pela questão, né, vai ser criado, por exemplo, aqui o teatro, né, que a gente tem lá na cidade de Manaus, que é bem famoso, que é um teatro que é feito de piso de borracha e tal, que era para representar esse período do ciclo da borracha. Coisas importantes que vocês devem ficar bastante atentos quando a gente falar sobre esse processo do território brasileiro. E é nesse período específico que a gente fecha a ideia da construção do território brasileiro entre o século XIX e início do século XX. Porque o ciclo da borracha ele vai se pendurar ali até, né, o comecinho do século XX. E nesse comecinho do século XX nós temos a última compra do território, né, brasileiro, que foi comprado para a Bolívia, né, por 2.000 libras esterlinas, que foi a região do Acre, né, que nós conhecemos hoje. E daí fecha toda a formação do território brasileiro. Isso aí em 1908, né? Isso vai acontecer em 1908, essa compra, né, desse último território aí. Beleza, galera? Então, nessa aula ficou para a gente revisar especificamente como se deu toda a formação, né, específica do território brasileiro. Na próxima a gente fala da população e lembrando que isso a gente está falando de regionalização brasileira. Então, ó, tudo que a gente comentou isso aqui é o processo de regionalização, começando pelo território. Vamos falar do povo e a gente vai fechar sobre a política brasileira. Tudo isso a gente já deu uma revisada em sala de aula, é só para vocês ficarem atentos aí. Valeu, galerinha, até a próxima.